Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou a Dulce Carvalho, nutricionista, e vamos aguardar um pouquinho para ver se as pessoas começam a entrar na live, né? Para a gente começar o nosso bate-papo. Tem que ficar assim. Se fechar a porta, você entendeu? Bom dia, pessoal. Então vamos lá. Vamos torcer, né, para que mais gente entre aí na live. Como eu disse, o meu nome é Dulce Carvalho, eu sou nutricionista. Gostaria de agradecer imensamente o Dr. Estevam por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero que seja uma conversa agradável, onde a gente possa trocar informações, né? Uma conversa descontraída, onde eu vou abordar a alimentação como sendo um aliado importante para a ativação da nossa imunidade. Em primeira mão, eu já gostaria de reforçar, né, as medidas higiênico-sanitárias que estão amplamente divulgadas pelos órgãos de saúde, tendo como necessidade primordial a higienização das mãos através, né, da água e sabão ou da utilização de álcool em gel. E neste momento, para que não haja mais propagação do vírus através da contaminação coletiva, é importantíssimo que nós, que temos condições, nos mantenhamos dentro de casa. Assim a gente protege os nossos e protegem também as pessoas que têm necessidade de estar na linha de frente no combate ao Covid-19. Tá certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre a questão da alimentação. Por que a alimentação é tão importante? A alimentação ela é importante como fator preventivo para evitar doenças e manter o estado de saúde do ser humano. A imunidade nos protege contra várias doenças, entre elas as infecções virais e por bactérias. E nesse processo de defesa do organismo, alguns nutrientes cumprem papel importantíssimo. De uma maneira geral, nós precisamos de 4 grupos, né, de nutrientes, né, os construtores, os reguladores,
os energéticos, né? Além da água também e das gorduras. Mas nesse caso específico, da ativação da imunidade, eu salientaria que as proteínas, as vitaminas e os sais minerais, eles estão envolvidos diretamente nessa questão. As proteínas, porque elas constituem o nosso tecido, né? O nosso tecido, a nossa pele. Elas constituem os nossos ossos, as nossas unhas, os nossos cabelos. Então, é importantíssimo que a gente tenha na nossa alimentação alimentos fontes de proteína. Proteínas de origem animal, através das carnes, carne vermelha, a carne do frango, a carne do peixe, o leite, seus derivados, como os queijos, a manteiga, e proteínas de origem vegetal, que são as leguminosas, né? No caso, os grãos, os feijões, feijão branco, lentilha, ervilha, grão de bico, são algumas das fontes mais recorrentes na mesa do brasileiro, por assim dizer. Além disso, é importantíssimo a hidratação, a água mesmo, né? A água pura, né? Por quê? Porque o processo de defesa do organismo, quando ele é infectado por um vírus, já começa na boca, né? A gente, na saliva, tem alguns mecanismos de defesa, né, chamado IgA, né, que combate já ali a entrada desse vírus. E está presente na saliva. Se por alguma deficiência de água o indivíduo entra no processo viral, provavelmente ele vai sofrer as consequências dessa infecção, com diarreia, vômitos. Então, ele acaba se desidratando. E nessa desidratação, a saliva some e some também esse mecanismo de defesa. Então, a água é super importante. Além do que, ela é condutora de algumas vitaminas pelo organismo. Ela é importante no funcionamento dos rins e também no funcionamento do intestino. Então, é primordial que se beba água. Existem, né, algumas metas a serem cumpridas ao longo do dia em termos de consumo de água. De 2 a 2,5 litros de água por dia seria importante. Tem muita gente que tem dificuldade em beber água. Então, alguns segredinhos, né, a gente acaba colocando para quem tá ouvindo, né? Quem tem muita dificuldade de beber água deve se policiar, no caso, né? Fazendo o quê? Colocando até aviso no próprio celular, para que o celular desperte e lembre você de tomar água. Você pode também fazer algumas águas saborizadas, colocando alguns elementos que deem sabor àquela água e também, através desses ingredientes, dá um conforto intestinal, um conforto digestivo, vamos dizer assim. Você pode acrescentar na água alguns temperos, como manjericão, cravo, salsinha, algumas frutas, como morango, rodelas de laranja. Você coloca numa jarra de vidro e coloca essa água para gelar, depois começa a tomar ela ao longo do dia. É uma forma de você começar a se adaptar à ingestão de água, que é muito importante. Alguns outros nutrientes cumprem um papel muito importante. Eu vou falar de alguns, né? Como, por exemplo, a vitamina A,
A vitamina A, ela é importantíssima nos processos, né, de rejuvenescimento das células, ela é muito importante para a visão. Então, aonde que a gente encontra a vitamina A? A gente encontra a vitamina A principalmente nas frutas de cor alaranjada e nos vegetais de cor alaranjada, como a laranja, a cenoura, o mamão. Então, tentar trazer para a sua alimentação alimentos, fontes de vitamina A. O zinco também é muito importante e ele está presente principalmente nas carnes vermelhas. A vitamina C, que combate, né, processos infecciosos, impedindo que a gente se resfrie, pegue resfriado com frequência, gripes, né? Essas gripes que vêm acometendo, né, a população brasileira, HN1. Então, são maneiras de você se prevenir, porque são portas para infecções mais importantes como o coronavírus. Além disso, ainda a gente conta com o selênio. A fonte do selênio são as castanhas, né, de uma maneira geral, as oleaginosas, né, de uma maneira geral. As vitaminas do complexo B, que estão presentes em vários alimentos, né, como, por exemplo, as verduras escuras, né, as folhosas, né, de cor escura, como o agrião, o espinafre, o brócolis, a couve. Está presente também em algumas oleaginosas, como as castanhas, as nozes, e também presente nos grãos. A gente ainda tem alguns antioxidantes, né, que a gente classifica como flavonoides, né? Então, são principalmente encontrados nas frutas vermelhas, como a uva, o morango, a maçã, e os carotenoides, que também têm a função antioxidante, né, como o tomate e os vegetais de cor escura. De uma maneira geral, essas são as fontes envolvidas nos processos de ativação da imunidade. A gente ainda pode falar também do ômega 3 presente nos peixes, nos óleos dos peixes, né? A gente pode falar dos probióticos, que são importantes para o bom funcionamento do intestino, fazendo com que a flora intestinal, né, esteja protegida e fortalecida. Isso é muito importante. Então, como vocês podem notar, é uma gama de nutrientes com fontes alimentícias diversas. E quanto mais a nossa alimentação estiver colorida, mais fartamente esses nutrientes estão sendo oferecidos na nossa alimentação. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Olha, vocês estão vendo aqui? Aqui tem um prato, né? Nesse prato, a gente consegue perceber que ele está dividido em duas partes. Metade do prato são de verduras e legumes, tá? Verduras cruas, legumes cozidos. A outra parte tem uma porção de carboidrato, que é o arroz, uma fonte de proteína vegetal e uma fonte de proteína animal. Então, as verduras e os legumes como fonte de vitaminas e minerais, o arroz como fonte de carboidrato, o feijão como fonte de proteína de origem vegetal e a carne de frango, um exemplo de proteína de origem animal. E aí, de acordo com o que a gente está vendo aqui e de acordo com o que a gente já conversou em termos de fontes, vocês podem ir diversificando. Isso seria a montagem de um prato ideal.
Mas a gente precisa entender que cada indivíduo tem os seus próprios hábitos alimentares, tem alguns fatores que até impedem que essa alimentação ideal se concretize. Dentre esses fatores, a gente pode citar os fatores financeiros, né? A gente pode citar a correria do dia a dia, onde a gente acaba atropelando os horários de se alimentar e não fazendo uma alimentação adequada, e até a própria falta de conhecimento do que realmente é importante na sua alimentação. Então, respeitando tudo isso, eu acho que a gente pode começar a repensar alguns itens na nossa alimentação. E pegando esse gancho, o Guia Alimentar, né, da População Brasileira, difundido pelo Ministério da Saúde, e até utilizado, né, em outros países, trata de algumas questões importantes, como, por exemplo, a questão do consumo de alimentos muito processados. Então, o que são alimentos ultraprocessados? São alimentos que, na sua composição, já trazem uma grande quantidade de sódio, de sal, de açúcar e acabam impedindo que alguns processos, como a síntese de vitaminas e hormônios, se concretizem. E isso porta também para que haja uma desarmonia, vamos dizer assim, um desequilíbrio interno, abrindo porta para doenças e infecções. Então, o ideal é que a gente passe a se utilizar de alimentos minimamente processados, dando mais importância para alimentos frescos e temperos frescos, né? Então, evitar, né, condimentos já industrializados com muito sódio, corante, sal, né? Prestar atenção, dar preferência a temperos caseiros, né? A salsinha, a cebolinha, o alho, o manjericão, né? Que são condimentos aromáticos, né? O açafrão, que tem um papel importante, né, no controle do colesterol, inclusive. Então, tudo isso faz a diferença na nossa alimentação, porque o uso continuado desses produtos é que vão começar a promover a saúde. Como eu disse, né? A gente não adianta você comer hoje e não comer amanhã. Isso tem que ser uma prática constante na nossa alimentação. E ainda seguindo esse guia alimentar do brasileiro, é necessário que você também preste atenção na diversificação dos alimentos e também procurar fazer mais refeições ao dia. Não pular refeições principais, como o café da manhã, o almoço e o jantar. No meio dessas refeições, você fazer pequenos intervalos com pequenas refeições pouco calóricas, né? Já pegando esse gancho também, o que a gente percebe? Que nessa rotina que a gente está dentro de casa, essa questão de comer se torna assim um hábito praticamente compulsivo, né? Vou usar a palavra compulsivo porque é uma palavra que dá a entender que você está comendo toda hora. A compulsão, ela é muito mais do que isso, mas vamos adotar essa palavra para ficar mais fácil o entendimento. Então, nesse sentido, eu vou frisar essa questão do ter fome e ter vontade de comer algo, né? São coisas diferentes, né? A fome, ela tá ligada a uma necessidade sua biológica, né? Uma necessidade fisiológica também. Então,
o corpo até começa a dar sinais de que você está com fome, né? Você fica com dor de cabeça, o estômago começa a roncar, né? Você já visualiza na sua cabeça, né? Um prato de arroz com feijão, carne, né? Então, é muito diferente essa questão do, do ter vontade de comer algo e ter fome. Então, a fome está ligada a uma necessidade biológica, fisiológica. E a vontade de comer algo, ela tem até um nome bem sugestivo, que é a fome emocional. Por quê? Porque ela está ligada a uma necessidade de você comer alguma coisa específica que te traga uma condição de bem-estar. É como se fosse assim um afago, né? E normalmente essa vontade de comer algo está ligado muito a comer doce, né? Então precisa ficar atento a essa questão de querer comer doce para preencher esse vazio que você está sentindo. E qual que é a estratégia para você definir se você está com fome ou se você está com vontade de comer algo? É justamente isso que eu falei. Se você tem a necessidade de comer uma refeição completa, você está com fome. Se você tem necessidade de comer um docinho, um chocolatinho, você está com uma necessidade voltada mais para o seu emocional. Então, você precisa fazer algumas perguntas, né? Eu aconselho você a fazer algumas perguntas. Eu estou realmente com necessidade de comer isso agora? Há quanto tempo atrás eu comi? O ideal para começar, né, a estabelecer um critério de alimentação é que você se alimente de 3 em 3 horas. Isso não é regra, mas é uma forma de você começar a estabelecer uma melhor relação com a comida, tá certo? Então vamos pensar nesse sentido. E também entender o seguinte: essa questão de você estar querendo comer toda hora, todo o tempo, a gente tem que prestar atenção também de que muitas pessoas nesse momento estão sem condições de praticar exercícios. E uma vez que você come além do que você gasta, muito provavelmente esse alimento ele vai ficar depositado sob a forma de tecido adiposo. E em algumas regiões também bem específicas que a gente já conhece, né? Que é o abdômen, o culote. Então, por conta disso, você tem que tentar estabelecer uma maneira de comer, principalmente nas refeições principais, não dar um intervalo muito longo sem ficar para ficar sem comer, né? E procurar nos intervalos fazer pequenas refeições. E aí essas pequenas refeições, a gente pode utilizar os sucos de frutas, fazer combinações de sucos de frutas, porque elas são fontes de vitaminas. A gente pode bater o leite com as frutas. A gente, se tiver muita necessidade de um doce, pode aproveitar o doce da própria fruta, levando essa fruta no forno, colocando canela, deixando apurar, né? Para que aquele doce da própria fruta seja suficiente para suprir aquela necessidade. Procurar coisas mais saudáveis, né? Fugir das guloseimas, vamos dizer assim, né? Dos biscoitos recheados, né? E até por um outro lado, né? A gente já pode também se policiar, porque quem não gosta de doce também vai para o salgadinho, né? Vai para o salgadinho de pacote, né? Aqueles salgadinhos que a gente já conhece, vai para as frituras, né? Que também são desaconselháveis por causa das gorduras saturadas. Então, vamos tentar trazer alimentação para esse patamar. Chegou aqui uma dúvida para mim a respeito das dicas para os vegetarianos.
O que eu posso dizer em termos de aumentar a imunidade? Fazer uso principalmente das verduras de cor escuras, ricas em vitaminas do complexo B, né? O vegetariano, por ele não comer carne, muitas vezes ele tende a suprir, né? Vamos dizer assim, essa necessidade ou até o lugar ali no prato da carne com muito carboidrato. Então, procurar fazer receitas que tenham na sua composição mais leguminosas, que são os grãos, as farinhas, como a chia, a linhaça, né? Então, trazer para essa alimentação preparações que incluam esses produtos. Suco verde é interessante, né? Então, procurar diversificar dessa forma, com preparações que tenham na sua composição mais esses elementos. Temperar, né, as saladas com limão, azeite, tudo isso melhora a questão para o vegetariano. As sopas, né, que misturam verduras e grãos, são interessantes também. Então, nesse sentido de ativar a imunidade, eu acho que dá para ir por aí. E então a gente já conversou um pouco sobre essa questão, né, da alimentação propriamente dita. E agora a gente pode até partir para um outro momento dessa conversa. Quando a gente está em casa também, a gente não tem só a rotina de preparar a alimentação. A gente tem a rotina de cuidar da casa, quem tem animal cuida do animal, quem tem filho pequeno cuida do filho pequeno, quem tem um idoso cuida do idoso. E normalmente tudo isso não é dividido, né, em tarefas, né? Sobrecarrega muito. Se tem um elemento feminino, o elemento feminino acaba sendo sobrecarregado. Mas, de alguma maneira, seria interessante também fazer desse momento de isolamento social, onde as pessoas, né, eu costumo dizer que é um privilégio, né, quem conseguiu ter essa condição de estar em casa, aproveitar isso de uma melhor maneira, até dividindo as tarefas, né? Mas, voltando a falar na questão da alimentação, é necessário hoje que se faça um planejamento. Coisa simples, uma lista de alimentos a serem adquiridos, nesse momento, é muito importante. E quando esses alimentos começam a faltar na despensa, é hora de estar anotando o que está faltando. Por quê? Porque isso traz uma objetividade para o seu cardápio, vamos dizer assim, para aquilo que você vai elaborar para comer. Então, primeiro você precisa analisar a sua realidade. Então, o que que eu tenho em casa? O que que eu posso comprar? Qual é o dinheiro que eu posso destinar para isso? E como eu posso otimizar o que eu já tenho em casa? Então, essa lista vai fazer com que você planeje a sua alimentação, seja diária, seja semanal ou seja mensal. Então, essa lista ajuda você ir mais objetivo às compras ou até nesse momento tentar fazer as solicitações por delivery ou pelo aplicativo do celular. Mas se você for às compras com uma lista, você vai já mais objetivo naquilo que você quer comprar, você vai economizar dinheiro e você vai também ter um não desperdício. Nesse momento, a questão do não desperdício é primordial, né?
As pessoas não estão ganhando na mesma proporção que elas vão estar gastando. Então, você pegar aquele arroz que você fez na hora do almoço, transformar isso numa canja, com aquele frango que você fez assado, cozido, isso já é um aproveitamento daquilo que sobrou. E isso é importante. Você transformar uma carne também numa sopa de legumes, num recheio para tortas, ou num recheio para um sanduíche à tarde, isso também é importante. Aí vai da sua criatividade, né? Nesse momento, exercitar a criatividade para estar preparando alimentos é muito importante. Então, dar vazão para uma coisa que parece simples, mas que faz toda a diferença nesse momento. Além da questão do planejamento, através da lista e tudo mais, a gente tem a questão da higienização desses alimentos, né? Então, você foi, adquiriu os alimentos no mercado, no sacolão, ou pediu delivery. A gente sabe que agora a higienização é uma coisa permanente. E eu acredito que ela tenha que ser utilizada para sempre, né? Então, chegou as verduras, né? Por exemplo, as folhas. As verduras folhosas, os legumes, as frutas com casca, elas têm que ser higienizadas com solução de hipoclorito ou água sanitária sem os aditivos, né? Sem aditivo nenhum. Aí, no caso, você vai pegar esse hipoclorito, uma colher de sopa em 1 litro de água e vai proceder à higienização. No caso das folhas, a gente vai lavar primeiro em água corrente, depois vai separar um recipiente com hipoclorito, deixá-las por 15 minutos e depois proceder novamente à higienização na água. No caso das frutas com casca, a mesma coisa. Os legumes, a mesma coisa. Então, e as embalagens, você pode aspergir o hipoclorito ou a água sanitária nas embalagens também. As bancadas, né, da cozinha também devem ser higienizadas. Você tem que lavar a mão antes e depois de qualquer manipulação de alimentos. Então, antes de você começar a manipular um alimento, você lava bem as mãos com água e sabão e começa a manipular os alimentos. Seria muito bom se você conseguisse separar os utensílios que você está utilizando. Por exemplo, com as carnes cruas, você utilizar uma faca. Se você não tiver outra, você higieniza para poder cortar depois que ela já estiver cozida. Porque existe a infecção viral, mas também existe a contaminação cruzada através das bactérias. Então, se você utiliza utensílios diferenciados para as preparações, você está melhorando essa questão de alguma contaminação também por bactérias. Uma vez que o alimento está preparado, é interessante que você guarde esse alimento em refrigeração. Não deixe esse alimento por muito tempo exposto em temperatura ambiente. Então, a partir do momento que ele esfriou, você já pode colocar esse alimento na geladeira. Alimentos que estão na geladeira, ou se você for guardar alguma sobra de alimento que você vai utilizar, atente-se a conservar esse alimento até 3 dias, não mais que isso, em geladeira.
Uma regra básica para conservação dos alimentos que você está preparando, cozinhando, para depois ser utilizado, é o seguinte: se você vai deixar na geladeira, você deixa até 3 dias. Se você vai deixar no freezer, você deixa até 3 meses, né? Sempre cuidando muito dessa questão da, da higienização. O que mais que a gente tem para conversar? Outra coisa que eu não dei uma ênfase, mas é importante eu mencionar. Ah, o hipoclorito de sódio e a água sanitária, eles têm realmente o poder de estar higienizando os alimentos. Já o vinagre não tem esse poder sanitizante, tá? Então é importante esclarecer, porque sempre surge essa dúvida, e essa dúvida é uma dúvida recorrente a uma grande parte da população. Então, eu acho que nesse momento é importante a gente esclarecer essa situação. Outra coisa importante que eu acho é com relação às pessoas imunodeprimidas, né? Essas pessoas, elas estão mais propensas a terem a sua imunidade deficitária. Então, nesse grupo, a gente pode incluir os diabéticos, os idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, né? Então, a diabetes é uma delas, a hipertensão, os recém-operados, né? As pessoas que estão fazendo tratamento quimioterápico, as pessoas que têm problema respiratório. Então, por esta condição, essas pessoas precisam estar com a sua alimentação bem balanceada. Sair um pouco fora do pânico, né? Porque quando a gente está, a pessoa fala assim, eu sou um paciente de risco, eu estou na faixa de risco, né? Então, as pessoas começam a se amedrontar por causa disso, causando um pânico, achando que está tudo perdido, que agora, né, tá mais suscetível e a coisa vai ficar bem mais séria. É necessário, sim, tomar todos os cuidados, porque realmente essas pessoas têm mais risco de contrair doenças virais. Mas também é importante que essas pessoas revejam a sua alimentação, porque quem tem a alimentação controlada, o diabético no caso, né? Consumo de açúcar e gorduras também, alimentação muito volumosas, que são portas para o aumento de peso, aonde leva esse aumento de peso cada vez mais, e aí acontece o quadro de obesidade, que já é uma inflamação das células. Então, tudo isso diminui a imunidade da pessoa. A pessoa passa a produzir menos anticorpos, né? Então, por isso que é importante que a pessoa entenda. É arriscado, é uma situação que precisa prestar atenção, mas é possível também, através da alimentação, que essa pessoa controle o que é necessário. No caso das pessoas que têm problemas com pressão arterial, os hipertensos, então precisa estar prestando atenção no consumo de sódio, no caso, sal, na questão de aumentar a quantidade de água consumida, isso é importante também. Então, são regrinhas pequenas que fazem toda a diferença. É através da alimentação que essas pessoas vão regularizar as taxas, né, clínicas, né, com relação ao colesterol, a questão de sódio,
a questão do açúcar presente no sangue. Sem uma alimentação adequada, a pessoa entra num desequilíbrio, começa a produzir menos anticorpos e abre a porta para que a infecção se instale. E aí, uma infecção instalada junto com uma doença crônica aumenta muito as chances do quadro acabar se agravando. É por isso que é tão salientado as pessoas que estão no grupo de risco cuidarem da alimentação. Fora tudo isso, é interessante que todos nós, né, consigamos de alguma maneira uma exposição por 15 minutos que seja ao sol, que é realmente a maneira como o nosso organismo é capaz de sintetizar a vitamina D. E a vitamina D, ela é importantíssima nesse processo de ativação da imunidade. Ela regula, né, algumas funções internas do nosso organismo e faz com que a imunidade se regularize, se normalize, impedindo essas infecções oportunistas. Então, fica aqui, né, o meu alerta, dentro do possível, para que as pessoas se exponham aos raios solares. E, dentro da alimentação, algumas fontes, né, ajudam a melhorar a síntese da vitamina D, como os óleos de peixe, os próprios peixes, o ovo, são algumas fontes, né, que ajudam a melhorar a síntese de vitamina D. Então, para além, né, de tudo isso que a gente conversou, eu queria colocar aqui alguns pontos que eu acho importante. A gente está falando da alimentação como um fator preventivo, né? Então, alimentação sendo uma barreira e uma das alternativas para ativar o nosso sistema imunológico, né? A gente sabe que a gente tem a suplementação de vitamina, nós temos as vacinas, tudo isso, né, ajuda a melhorar a nossa imunidade. Mas aqui nós estamos tratando da alimentação. E a gente está tendo muita informação amplamente divulgada nas questões higiênico-sanitárias. E essas questões, elas daqui para frente, elas vão ter que ser rotina na nossa vida, né? Se vocês pegarem aí as reportagens, o brasileiro, ele tem o costume, né, de se higienizar tomando banho, mas ele não tem a prática da higienização das mãos, né? Então, isso vai ter que ser uma prática. Mas, para além disso tudo, eu percebo que, com relação à alimentação, nós somos mais reativos do que preventivos. É necessário que algum problema de saúde ocorra para você se voltar para a alimentação adequada e balanceada. Se você, de repente, começa a ter um sobrepeso ou um quadro de obesidade, aí você se volta para a alimentação. Se você tem uma infecção que ela é recorrente, você se volta para a alimentação. Então, sempre tem que ter um fator que afete primeiro a nossa saúde, para a gente valorizar o que está à nossa mão, que são os alimentos, né? Então, eu acho que esse conceito tem que começar a mudar. O nutricionista, né, ele tem essa frente, né? O nutricionista, ele é um profissional que atua preventivamente. E depois, claro, os pacientes internados que já estão com a doença instalada também.
mas é muito gostoso quando você, através, né, de informações, como aqui esse bate-papo a gente está tendo, chama a atenção que a gente pode retardar o aparecimento de algumas doenças através da alimentação. E já que a gente está nesse bate-papo de uma certa forma até informal, a população preta, né, ela tem algumas doenças geneticamente falando, né, que a população preta ela tem mais propensão a desenvolver. Então, nós temos aí as doenças cardíacas, o câncer de próstata, o lúpus, a anemia falciforme, que já é uma doença genética, então o próprio diabetes, a obesidade. Então, tudo isso está ligado ao nosso povo. E, de uma certa forma, é necessário começar a prestar atenção que alguns quadros que vão desencadeando doenças que vão se sobrepondo, elas podem ser evitadas através da alimentação. Então, a obesidade é um caso, o problema renal, né, as doenças renais é outro caso, a hipertensão arterial, tudo isso pode ser minimizado e até melhorado através da alimentação. É nesse sentido que a gente começa a entender que, já que nós temos, né, uma propensão a desenvolver essas doenças, por que não nos prevenirmos e termos uma melhor condição de saúde? Né? A promoção da saúde em primeiro lugar. E nesse sentido, agora que a gente está em isolamento social, muitas pessoas têm dificuldade, mas o ideal seria até aliar algum tipo de atividade física com a alimentação. Isso melhora muito a promoção da saúde, a síntese de alguns hormônios, nesse sentido, principalmente. É necessário também nos mantermos dentro da informação, porque a informação nos liberta, nos tira do pânico. Quanto mais informados nós estivermos, melhor preparados para gerir a nossa saúde nós estaremos. Então, é necessário sair do pânico, ser proativo, ter algumas prerrogativas relativas à alimentação, que eu posso até resumir aqui, né? Você ter um ambiente tranquilo para se alimentar é importante. Por quê? Parece uma coisa simples, mas não é. Porque quando você está no celular comendo, quando você está assistindo televisão comendo, quando você está digitando e comendo, lendo alguma reportagem, você tende a comer mais e tende a não prestar atenção no que você está comendo. A gente lida com a alimentação como uma coisa muito distante. É a mesma coisa de você pegar uma roupa no guarda-roupa, vestir e sair. Você não presta muita atenção naquele alimento. E não prestando atenção naquele alimento, você não consegue fazer a composição do seu prato. Você tende a colocar mais do que você necessita ou colocar mais da mesma coisa. Então, por isso que acaba aumentando o valor calórico e normalmente naquilo que dá mais sabor, que é mais apetecível, né, para nós. Então, a pessoa coloca lá no prato arroz, macarrão, a coxinha que ele gosta, o feijão, a farofa, a salada e come. Agora, se perguntar para ele o que ele comeu, talvez ele não lembre. E também não
preste atenção no volume que ele está comendo. Então, o ambiente tranquilo é importante, mastigar bem os alimentos também é importante. O alimento melhor triturado, ele é melhor digerido, ele forma um bolo fecal mais adequado para a eliminação das fezes. Tem muita gente que sofre com problemas de intestino preso, e isso não é saudável, né? Então, o bom funcionamento do intestino é importante. Então, voltando novamente, o consumo de água para o bom funcionamento do intestino é importante. As frutas com bagaço são importantes. O mamão é importante por causa das fibras que ele contém. Então, fazer o intestino funcionar é muito importante nesse sentido. Então, mastigar bem os alimentos tem essa função de fazer com que você preste atenção, porque também a gente come muito rápido, mastiga muito rápido, engole muito rápido e a digestão fica lenta. Então, prestar atenção. O consumo exagerado de alimentos refinados, rico em açúcares, também deve ter controle. Os refrigerantes, os doces confeitados, os biscoitos recheados. Então, tudo isso, os açúcares simples, tudo isso a gente tem que ponderar na nossa alimentação. Além disso, fazer pequenas refeições, 6 refeições ao dia, tomar cuidado com os alimentos que já têm o sal de adição, como os embutidos, né, que são os presuntos gordos, o salame, a linguiça, a salsicha. Então, tomar cuidado com o que já tem sal de adição e procurar fazer a sua alimentação com pouco sal e não pegar o saleiro da mesa e colocar também, né, adicionando mais sal, né, naquilo que você já colocou sal na hora da preparação. Para melhorar, por exemplo, os molhos, né, que você faz, para dar volume e conferir, né, uma coisa mais nutritiva, você pode aumentar o volume desse molho com alguns legumes, enriquecer com legumes, como a abobrinha, né, o chuchu, colocar alguns alimentos alguns vegetais cozidos, a cenoura, por exemplo, isso dá um volume. Aproveitar o cozimento desses legumes para fazer o arroz, utilizar mais alimentos menos processados, né, carboidratos mais complexos, ou seja, arroz integral, pão integral, biscoito integral, macarrão integral. Se você não tem esse hábito, experimente. E se você achar que não tem condições de fazer, pode partir para o arroz refinado, sim, mas lembrando daquele prato que a gente viu no comecinho da minha explicação. A água é fundamental e eu acredito que, de uma maneira geral, eu expliquei como você pode estar melhorando essa condição de isolamento social nesse momento e conferir e agregar um valor nutritivo melhor nas refeições que você vem fazendo ao longo do dia, ao longo do seu dia todo, né? Vamos dizer assim. Queria também colocar que as pessoas que estão em tratamento, né, os diabéticos, os hipertensos, continuem tomando a sua medicação. É importante prosseguir com a medicação aliada com a alimentação. Muito cuidado com as informações que estão sendo, né, disseminadas através principalmente do WhatsApp. Muito cuidado com as fake news. Muita coisa que é colocado não procede.
Nós não temos ainda nada que, vamos dizer, seja realmente eficiente contra o Covid em termos de eliminar o vírus, né? Então, é muito importante que você fique ciente disso. E tudo que for possível fazer no sentido da promoção da saúde, eu acho que está valendo. Eu acho que, de uma certa forma, eu coloquei todas as principais indagações, né, de muita gente. E se vocês quiserem, né, fazer algumas perguntas, eu estou aberta a tentar esclarecer essas perguntas, essas dúvidas que vocês tenham. Aí eu aproveito também para fazer um convite para vocês entrarem no meu Instagram, Dulce Personal Diet, acompanharem lá, né, as minhas postagens, saber um pouco do meu trabalho, né? Eu atendo em consultório, principalmente com foco na área comportamental, como eu disse aqui, né, a gente repensar alguns conceitos que a gente já tem e modificá-los para a promoção da saúde. Então, eu gostaria que vocês entrassem lá no meu Instagram, lá tem bastante coisa interessante. Eu faço alguns outros trabalhos, né, também relativos à alimentação, e gostaria que vocês entrassem lá na minha página, deixassem alguns comentários e interagissem comigo daqui para frente. Eu gostaria também que vocês ficassem ligados aí na página da Nan. Às 14 horas tem outra live com outro profissional e gostaria que vocês prestigiassem a página e todos os profissionais que estão aqui nessa interação, nesse momento. Deixa eu interativo aqui, não é uma pergunta, mas eu adendo que ela fez, se você quiser comentar. A questão social eu estou vendo aqui, a Alexandra, ela fez uma colocação que é muito importante, que é a questão social. Que a questão social, ela também interfere na qualidade da alimentação, principalmente da população negra. Isso é fato, né? Nós sabemos que a população negra, em sua maioria, ela está à margem, né, do poder aquisitivo para ter uma alimentação de qualidade. Mas nas favelas, nas comunidades, a população ela é muito ativa, ela não é alienada, ela está tentando se organizar, e eu acho que nesse sentido a gente pode procurar ações afirmativas com as quais a gente possa colaborar, né? E eu acho que é importante, eu já deveria ter colocado isso, a gente tem várias alternativas pipocando por aí. E eu queria, para quem não conhece, eu acredito que aqui na ANAN já tiveram contato com a UNEAFRO. A UNEAFRO está fazendo um trabalho muito importante lá no Jardim Miriam, e eu acho que nós, profissionais, podemos dar nossa colaboração, não só nós profissionais, nós, população negra, né? Então, eu acredito que essas ações afirmativas, elas fortalecem a nossa população, a nossa comunidade, e também esclarece a população de que a gente, de alguma forma, tem que sobreviver,
Então, essas ações afirmativas, elas são necessárias. E quem puder acessar a rede social da UNEAFRO, eu acho que tem muita coisa lá que a gente pode fazer juntos. Obrigada. Mais alguma pergunta, mais alguma interação? Então, assim, mais uma vez eu agradeço o doutor Estevam. Para mim, foi um grande prazer estar interagindo aqui. As questões sociais, elas não se esgotam. Nós sabemos de toda a dificuldade que nós temos. Nós temos muito trabalho pela frente. É necessário que a gente se organize. Mas é importante também dizer que nós não estamos, vamos dizer assim, parados, né? Nós estamos ativos e nós estamos unidos para melhorar a condição do nosso povo. Pediram para falar de novo no Instagram. Pediram para eu repetir de novo o Instagram. Meu Instagram é Dulce Personal Diet. Eu queria também até colocar de novo, né, as ações, né? Eu queria colocar que as escolas de samba também estão fazendo um trabalho primoroso nesse sentido. Então, muitas escolas de samba, Barroca Zona Sul, está fazendo um trabalho bom, primoroso, outras ações, muitas escolas de samba trabalhando no sentido de trazer esclarecimento, alimento para todos, de uma maneira geral, né? Então, tentar se informar dessas ações. Depois, se vocês quiserem, eu posso até entrar no detalhe e para a gente se unir e poder também estar colaborando. O meu Instagram é Dulce Personal Diet. Pediram para eu repetir, eu estou repetindo. Dulce Personal Diet. Tá certo? Então é isso, pessoal. Foi a minha primeira live. Eu confesso que para a gente é um desafio. Eu espero outras interações junto com vocês. Eu estou disponível. E eu acredito que, não tendo mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Tá certo? Então, calma aí, gente, que é a primeira vez. Então, sempre dá um delay aqui. Então, gente, fica aqui o meu agradecimento. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter colaborado nesse sentido. E dentro do que eu posso, dentro do meu conhecimento, eu pretendo participar de mais live com vocês. Um abraço grande. Fiquem com Deus e em casa.